Flávio Dino coloca o Congresso nas cordas e tanto o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, e do Senado Federal, Alcolumbre, ficaram irritados e revoltados com o Flávio Dino. Teve até deputado indo reclamar com o ministro do STF sobre a ação do Flávio Dino. A guerra promete escalar mais uma vez e pior, tem outra guerra aí que vai escalar, que é do Congresso contra o governo Lula, envolvendo a questão de imposto, de IOF, a questão de cortar super salários, cortar emenda, cortar até dinheiro que vai para o judiciário, ou talvez cortar benefícios sociais. A gente vai entender, mas antes já deixa o seu like, curta esse vídeo para a gente chegar a 10 mil seguidores aqui. Vamos lá? Para a gente entender agora? Vamos lá. Eu sou Marlon Cauê, a gente vai falar agora sobre essa guerra silenciosa, porque poucos veículos de imprensa estão falando, mas é uma guerra que promete estremecer aí os bastidores da política lá em Brasília. Vamos falar que o Flávio Dino, ministro do Supremo Tribunal Federal, ele está infernizando a vida dos deputados, porque mais uma vez ele pediu explicações sobre mais de 8 bilhões em emendas paralelas. Já tem até jornal chamando que esse é o segundo, ou melhor, orçamento secreto 2.0. Ele deu 10 dias úteis ao governo Lula, ao Congresso Nacional e a partidos políticos que devem explicar as chamadas emendas de comissão paralelas e um suposto novo orçamento secreto no Ministério da Saúde. A denúncia se dá no contexto da ADPF 854, ação que discute no STF os limites legais e constitucionais para uso de emendas parlamentares. Vocês vão lembrar que no ano passado, Flávio Dino ele paralisou o repasse das emendas. Paralisou, porque naquela época ele mandou até investigar líderes. Vocês vão lembrar que quando Arthur Lira, antes de sair, houve uma manobra ali que Arthur Lira só conversou com líderes do partido, não conversou com todos os deputados, só conversou com líderes, inclusive com o líder do PT, e aí eles fizeram um arranjo lá para que as emendas fossem liberadas, né, para esses líderes aí e tudo mais. E aí o pessoal entrou com uma ação, dizendo que era irregular e tal, não sei o que mais, e aí, naquele momento lá, ambos diziam que era uma estratégia do governo com o STF, né, que era para travar mesmo esse repasse das emendas até que o Congresso passasse todas as medidas que o governo Lula queria. E naquela época, o governo Lula foi para cima do BPC, para cima de benefícios sociais, que era para tentar diminuir cortes de gasto. E depois disso, o Flávio Dino travou e só liberou quando o Congresso se comprometeu a fazer uma espécie de transparência nas emendas. Dino agora afirmou que há dúvidas sobre a legalidade das práticas relatadas e determinou que todos os envolvidos se pronunciam. A decisão atende pedido das organizações Transparência Brasil, Transparência Internacional e Contas Abertas. Essas entidades afirmam que os parlamentares criaram um mecanismo para movimentar 8,5 bilhões adicionais aos 11,5 bilhões já reservados para emendas de comissão no orçamento de 2025. Chama aí que o jornal vem dizer aqui de emendas paralelas. Essas emendas paralelas não recebem o identificador RP8 específico para as emendas de comissão. Em vez disso, são marcadas como RP2 e RP3, despesas discricionárias do Executivo Federal e despesas discricionárias abrangidas pelo novo PAC. São gastos do governo federal que não indicam a presença de emendas parlamentares. Ou seja, das 335 emendas de comissão aprovadas, apenas 20 foram classificadas corretamente como RP8, ainda conforme o levantamento dessas entidades. E aí eu quero mostrar para vocês aqui porque isso vem deixando os parlamentares muito bravos. Aqui eu vou trazer a coluna do Igor Gadelha, lá do Metrópolis, que diz o seguinte: deputados do Centrão reclamam de inquérito e Gilmar Mendes sai pela tangente, ou seja, Gilmar Mendes desconversa. Essa matéria foi no mês passado, no final do mês passado, que diz o seguinte: o decano do STF, Gilmar Mendes, ele saiu pela tangente quando ele foi se reunir com deputados ali do Centrão sobre a investigação das cortes em relação às emendas parlamentares. A reclamação foi feita pelo Arthur Lira e pelo Elmar Nascimento, que é do União Brasil, e que é um dos grandes caciques ali do Centrão, né? E um jantar que foi com Gilmar Mendes e com lideranças de diversos partidos.
E aí, segundo relatos da coluna do Igor Gadelha, o Elmar Nascimento reclamou especificamente do fato do ministro do STF, Flávio Dino, relatar inquéritos sobre emendas que o próprio magistrado, que o próprio Flávio Dino tinha pedido a instauração. Ou seja, ele pediu a instauração, a abertura desse inquérito, para investigar essas emendas, e agora esses ministros estão reclamando, não, porque o Flávio Dino está investigando esses inquéritos que ele abriu e tudo mais. O deputado do União Brasil, que é advogado, afirmou que Dino não poderia relatar inquéritos que ele mesmo determinou a abertura. Abre aspas, isso fere o devido processo legal. Só que o Elmar Nascimento acabou se esquecendo que isso vem acontecendo não só nesse processo. A questão do Moraes, a questão dos julgamentos da trama golpista e tudo mais, Moraes, ele é ao mesmo tempo a suposta vítima e o suposto juiz. Então, assim, não é nenhum bicho de sete cabeças, porque isso já vem acontecendo. É irregular? É irregular, fere o devido processo legal, mas isso já vem acontecendo, entendeu? Enfim, só que o Elmar foi um dos deputados citados pela Polícia Federal em um relatório sobre a Operação Ovenclen, que investiga esquema de desvio de recursos oriundos de emendas parlamentares. Então, ou seja, o Flávio Dino aí praticamente está com todos os deputados na mão. E aí, o que acontece? Nesse momento há uma guerra, como eu falei para vocês, do Congresso com o governo. Por quê? Há essa questão de corte de gastos. O judiciário não quer cortar gastos, não quer cortar penduricalhos. O governo também não quer cortar gastos, só quer aumentar imposto. E os parlamentares também não querem. Tanto é, saiu agora aqui, nessa semana agora, Mota propõe liberar acúmulo de aposentadoria com salário de deputado. Ou seja, no momento em que há discussão sobre corte de gastos, o presidente Hugo Mota e a mesa diretora lá da Câmara apresentou um projeto de lei que autoriza parlamentares a acumularem a aposentadoria de ex-deputados com salário de mandato eletivo, seja no Congresso, nas Assembleias Estaduais, na Câmara Municipais ou no Executivo. Ou seja, as informações aí são da Folha de São Paulo. A proposta revogaria um trecho da lei de 1997 que institui o atual regime previdenciário dos congressistas e que proíbe o acúmulo de aposentadoria com a remuneração do cargo eletivo. Ou seja, atualmente um deputado, ele opta por se aposentar, ele precisa abrir mão do salário de mais de R$46 mil ou da própria aposentadoria, que pode superar esse valor, dependendo do tempo de contribuição. Com essa proposta aqui, o deputado ia receber os R$46 mil e não abriria mão da aposentadoria. É uma loucura, velho, porque aí o Congresso não quer cortar, o Supremo não quer cortar e o governo quer aumentar imposto também não quer cortar. É loucura. Ainda falando sobre a questão dessa questão das emendas, que o Flávio Dino acionou tanto o governo quanto o Congresso para responder, matéria aqui do valor que pertence ao Globo. A líderes do governo, Alcolumbre reclama de despacho de Dino sobre emendas para a saúde. Ao que ele disse aqui, Alcolumbre convocou os líderes do governo Lula, Jacques Wagner e Rodolfo Rodrigues, para externar sua insatisfação com a decisão do Flávio Dino. O despacho recai sobre emendas pagas através da verba do Ministério da Saúde, RP2 e RP3. Ou seja, elas não têm rastreabilidade, ninguém sabe para onde elas vão. Nesse encontro, Alcolumbre afirmou que, apesar de o despacho ser, entre aspas, uma mera formalidade, pode voltar a tensionar a relação entre o Legislativo e o Judiciário, o que já aconteceu quando o Dino bloqueou parte da execução das emendas parlamentares. E aí o que acontece? A Gleisi Hoffmann, que agora é ministra aí do governo Lula, né, ministro de Relações Institucionais, ela construiu um acordo tanto com o presidente da Câmara como o presidente do Senado para o pagamento de 11,2 bilhões a mais em pagamentos de emendas parlamentares. Segundo aqui o valor, a manobra levou para o patamar de emendas de mais de 60 bi de 50 para 60 bi. A prática é considerada semelhante à adotada no orçamento secreto, por ocultar os reais responsáveis por essas identificações que levou à judicialização do assunto devido à falta de transparência e rastreabilidade. Ou seja, a Gleisi Hoffmann, do governo Lula, construiu esse acordo aí basicamente para ter apoio dentro da Câmara e do Senado. Agora eu quero ouvir a opinião de vocês sobre o que vocês acham sobre isso.